sabia que numericamente e estatisticamente um cliente ele pode desistir de uma compra por conta da cor? Se ele não encontra a cor que ele deseja, ele desiste dessa compra de um serviço ou produto. No nosso caso aqui, estampas, é serviço, né? Então hoje eu tô trazendo uma live aula para vocês sobre uso das cores na estampa exclusiva. Porque comecei daqui com estatísticas e vocês vão se impressionar com a porcentagem que a cor influencia na venda. E essas informações não é só de estampa, mas de produtos também. E no nosso caso, que trabalhamos com design, a cor influencia quase que 90% da venda. Eu mesma hoje, quando eu vejo uma estampa, eu consigo analisar e saber se aquela estampa vai vender por conta da coloração. Às vezes você está usando uma coloração antiga que não vai fazer aquela estampa vingar. E se você alterar aquela cor, aquilo vai vender. É por isso que hoje a gente vai conversar sobre o uso das cores na estamparia exclusiva. Sejam bem-vindos, criaturas. Fiquem à vontade, peguem um caderninho que hoje vai ser muita informação legal. Vou ensinar para vocês como montar uma cartela de cores, porque essa é uma das dúvidas que as minhas alunas tinham, né, e me perguntaram. Oi, Agnes, seja bem-vinda, minha nova aluna. Oi, Isa, seja bem-vinda, mentorada. Pessoal que tá aqui, vou começar com mais estatísticas para o pessoal ir entrando e a gente conversar sobre isso, tá? Mas antes de tudo, quem tá aqui me conta, você tem dúvida na hora de usar cores? Você fica com dificuldade de usar cores na estampa? Como que é pra você o uso da cor? É difícil ou é fácil? Manda difícil ou fácil aqui pra eu saber. Isa, tô colorindo as estampas assistindo também. Oba! E eu vou falar de cartela de cor e vou mostrar. Hoje tem imagem nessa live, gente. Tá muito chique. Ó, gente, eu peguei umas estatísticas muito legais, ó. 93% dos clientes, dos consumidores, eles levam em consideração as cores de um produto no momento de efetuar uma compra. Ou seja, a Isa, que é minha parceira, ela é mentorada e parceira, né? Ela sabe que, às vezes, se você apresenta uma estampa em mais de uma variante, você vende. Aconteceu isso hoje com uma estampa dela. A gente apresentou uma estampa com algumas colorações um tempo atrás, não vendeu. Apresentei para a mesma cliente a mesma estampa em outras variantes e vendeu. Ou seja, a cor influencia na venda. Não é o desenho que influencia na venda. Eu mesma hoje vendi uma estampa minha que eu não gosto do desenho e eu sei que vendeu por conta das tendências. Porque é uma estampa Max, porque ela é diferentona e por conta das cores, principalmente pelas cores. Então, gente, essa aula aqui é muito importante. Se vocês querem realmente chamar a atenção das suas estampas, você tem que saber dominar a cor. Ó, a outra porcentagem que eu anotei para vocês, 84,7% das pessoas, elas acreditam que as cores de um produto ou serviço são muito mais importantes do que outros fatores. E sabendo de tudo isso, né, gente, que eu trouxe para vocês, quantos por cento vocês acham que a cor influencia numa venda de estampa? Considerando, né, que a gente trabalha com design, o nosso serviço ainda é mais ligado ainda com cor, né? E essas informações aqui são de consumidores brasileiros, de serviços e produtos variados que nem tem tanta relação com cor quanto a estampa. E é por isso que eu sempre digo que, pra mim, a venda de uma estampa, a cor determina 85 ou 90% a chance de vender aquela estampa. E eu sei disso porque eu dei o exemplo aqui de hoje do estúdio e já aconteceu várias vezes aqui do estúdio da gente mudar a cor e apresentar para o mesmo cliente e vender. Às vezes o cliente nem identifica que é uma estampa antiga. Essa estampa que a gente apresentou hoje para cliente, ela lembrou da estampa. Falou, eu já vi essa estampa, é essa daqui. Mas a grande parte nem lembra. Se você apresentar aqui esse mês com uma cor, não vender, apresentar no próximo mês com uma outra cor, ele nem vai lembrar que é a mesma estampa. Então, gente, essa aula é importante, tá? Vocês não me responderam, gente. E aí, qual pra
favor, é difícil ou fácil na hora de colorir estampas? Manda no chat, difícil ou fácil? Tô esperando o pessoal entrar pra gente começar no tema, porque hoje tem bastante coisa. Oi, Rosalina. Oi, pessoal que entrou. Patrícia, Márcia Serrano, minha mentorada nova. Pra vocês é fácil ou difícil? Não fiquem quietinhos. A participação é importante pra gente até trocar mesmo informação, brainstorming. Rosalina, difícil. Rô, pega já um papelzinho que hoje eu vou dar várias dicas de cartela de cor e vou mostrar aqui na prática como que faz, tá? Patrícia Artins, pra mim é fácil. Ah, que maravilha. Paty, você vende bem estampa colorida? Dúvida. Oi, oi. Então vamos lá. Enquanto o pessoal tá entrando, né, eu vou começar aqui a introduçãozinha da aula. Enquanto isso, peguem o papel e, se possível, abram no celular ou no iPad ou no computador um círculo cromático. Eu tô com esse aqui, que é do workshop que eu participei da Pantone, pra gente usar de exemplo. Mas tá faltando uma cor aqui, ó, que é o rosa, tá? Mas a gente usa de exemplo. Se vocês puderem abrir um pertinho de vocês, vai ficar mais simples essa aula, tá? Então vamos lá. Por tudo isso que eu contei pra vocês aqui no início, por todas as estatísticas, a gente tá aqui nessa live e aula de hoje pra gente falar sobre o uso das cores em estampas exclusivas. Eu vou tratar sobre a influência das cores, né, na decisão de compra, a percepção de valor. Eu não sei se vocês sabem, mas a cor também muda a percepção do cliente de valor da sua estampa. Então ele pode achar a sua estampa mais cara ou mais barata. A comunicação visual que a cor faz numa estampa. As apostas Pantone de 2024 e 2025, como que você usa essas cores por estações e como que você pega essas cores separadas e cria cartelas de cores para sua estampa. Essa é uma dúvida que as minhas mentoradas e alunas do guia me pediram. Então eu vou fazer na prática com vocês como que pega aquelas cores e monta uma cartela. Porque é bem visual, é um treino visual, mas é importante que vocês aprendam aos pouquinhos para ir aplicando no trabalho de vocês. Deixa eu ver. E também vou falar um pouquinho, né, de como vocês podem pegar essas cores dessas empresas Pantone, WGSN e aplicar a tendência numa cartela de cor que funcione para a estampa de vocês, tá? Muito conteúdo. Oi, gente, tá chegando. Fiquem aí, peguem um caderninho e abram um círculo cromático no iPad, no celular, no computador, para vocês ficarem olhando ao mesmo tempo que eu falo, tá? Para quem nunca esteve numa aula minha, eu sou a Mila Sanches, eu sou a dona, né, criadora aqui do estúdio Mila Sanches. Tenho mais de 10 anos de experiência no mercado da moda, tá? Já trabalhei com outras áreas da moda também. Já atuei com produção de moda, São Paulo Fashion Week, Casa dos Criadores, produção de evento, backstage, marketing digital para moda. Trabalhei primeiro com atacado, então eu cuidava das redes sociais, dos sites, dos atendimentos, eu fazia de tudo, gente, de tudo, atendimento, até a parte de embalar pedido, enfim, controle de estoque das peças, tudo. E consultoria de estilo. E foi na consultoria de estilo que eu tive esse contato mesmo com cores. Não sei se vocês sabem, mas na consultoria de estilo a gente não orienta a cliente somente em roupa, mas a gente também dá para ela a informação técnica de como ela vai coordenar cores e estampas na vida dela, né? Como que aquilo vai funcionar para ela, pro estilo dela, pro corpo dela, pro que ela quer transmitir, porque cor é comunicação, né? E aí, a estamparia veio para mim no finalzinho da graduação. Me apaixonei, mas não conhecia ninguém que trabalhava com isso. Naquela época era bem raro você encontrar um design de estampas. Eu tava vendo, não sei, um podcast esses dias, não sei de quem era, não lembro. E a pessoa falou assim, eu fiz moda, mas é claro que todo mundo que faz moda pensa em ser estilista. No meu caso, não. Eu entrei na moda porque era uma área criativa, mas eu não queria ser estilista. E quando eu conheci a estamparia, eu vi que era ali que eu queria trabalhar. Só que eu não achava meus desenhos bons, não achava que eu tinha tanta informação, experiência em ilustração e desenho.
E demorei um pouco para entrar no mercado, porque eu não conhecia ninguém, né? Já ouvi coisas horríveis no CLT, na moda, né? Quase que passei ali pro Diabo Veste Prada. Aliás, fui convidada para contar a minha história na palestra da Feira Future Print do mês que vem. Gente, vou contar essas histórias para quem estiver lá ao vivo comigo. Já ouvi coisas horríveis do tipo, não parece que você é formada em moda, ou você é boa em atividade de secretária. E essas críticas, na verdade, não eram críticas, porque tudo isso que eu era boa e que pra pessoa era ruim, foi o que eu apliquei no meu negócio, né? E hoje eu tenho o meu próprio negócio com as minhas qualidades e não as minhas coisas ruins, segundo a pessoa, né? Nesse trabalho de consultoria de estilo, quando eu trabalhei, a gente atendia as clientes, algumas clientes individuais, então a gente dava essa orientação de coloração, né? A gente fazia coloração pessoal, não sei se alguém já fez coloração pessoal aqui, e a gente orientava porque a pessoa ganha uma cartela de cores, que é as cores que ela vai usar, mas como que ela vai combinar aquelas cores no dia a dia? Então ela tem que saber como que combina a cor, senão ela vai o tempo todo usar preto ou branco, né? E a gente também fazia workshops, então nesses workshops a gente ensinava a usar cores e como que usava isso para transmitir o que queria na comunicação visual, né, da pessoa. Então foi isso que me fez me especializar em cores. Quando eu entrei na estamparia, eu entrei como especialista em cores. Aliás, assim que eu comecei a divulgar meu trabalho no Instagram, porque eu tinha conhecimento em marketing, né? Eu fui procurada para trabalhar. E aí eu aceitei a segunda vaga. E era para ser colorista, não era para ser design de estampas, porque eu tinha essa especialidade em cores. Mas, conforme eu fui trabalhando lá, começaram a me dar mais serviços, né, de estamparia, porque viram que eu tinha muitas especializações e eu conseguia tanto colorir quanto criar. Então, eu tenho essa bagagem, assim, né, de criação, de marketing, de coloração, que inclui tudo no design de estampas. Trabalhei nesse estúdio, né, até o início da pandemia, e aí na pandemia eu voltei para o meu estúdio, né, para o design de estampas aqui do estúdio de Mila Sanches. Em 2020, eu continuei com o Instagram, marketing digital, e desde o primeiro mês a gente já tinha clientes. Desde então, a gente já vendeu mais de 700 estampas exclusivas pelo Brasil e pelo mundo. Eu já atendi clientes de fora. Já orientei centenas de designers de estampas que hoje trabalham da sua casa. Não é papo de marqueteira, tá? É real. Minhas alunas que estão aqui que podem dizer. E já atuei, né? Hoje eu atuo há mais de 5 anos na estamparia, além das minhas experiências em moda. Sou embaixadora da Feira Future Print. Ano que vem, mês que vem, daqui a um mês, vai ter a Feira Future Print. Quero saber quem vai, tá? Vou estar lá dando palestra basicamente quase todos os dias. E quero encontrar vocês lá, que vai ser muito, muito legal. A feira é muito completa, são 4 dias de muita coisa legal, tá? Alguém vai daqui, gente? Quero que vocês se programem pra ir. É muito importante pra vocês como profissionais participar dessas feiras, tá? Eu também sou embaixadora da Prince Connection. E ano passado o meu estúdio, que era MEI, ele desenquadrou e hoje é ME, né? A gente tem uma empresa LTDA que fatura 5K, 5 dígitos, né, ao mês. E se eu conquistei tudo isso, tô falando isso porque eu sei que você também pode. A minha missão com o meu trabalho tem um propósito. Eu não tô aqui para vender curso para vocês, gente. Eu faço com o maior empenho do mundo porque eu sei dos desafios que é entrar na estamparia hoje em dia, até mais difícil de quando eu entrei lá atrás. E eu percebi que a minha jornada é muito parecida com a de vocês. Então eu poderia guiar vocês pelo mesmo caminho, né? Por isso que hoje eu tenho muito orgulho de falar que tem muitas meninas que trabalham de casa porque eu guiei elas. E então a minha missão é orientar mesmo sobre os segredos e dificuldades da estamparia e inspirar essa nova geração de designers de estampas a transformar o seu sonho em realidade e trabalhar de casa, né?
Por tudo isso que eu tô aqui hoje, né? Hoje a gente vai falar de cores. Vou revelar tudo o que eu sei sobre cor e influência da cor no seu trabalho como designer de estampas. E aí no finalzinho eu abro a oportunidade para quem quiser seguir comigo, né? Se juntar à minha comunidade de alunos criatudos para crescer ainda mais, tá? Cristicord, como é o nome da feira e onde é? A feira é Feira Future Print. A Future Print, ela é a maior feira da América Latina a parte de impressão digital, né? Então lá tem a parte de serigrafia, silk, né? Serigrafia silk, sublimação. E a gente tá ampliando agora a parte de estamparia, design de estampas. Esse ano, pelo que eu vi, vai ter um lounge, um espaço, né, que uma empresa comprou, que vai ter designers lá desenhando ao vivo, que é de um curso, enfim. Vai ser muito legal, a gente tá cada ano dando vários passos e aumentando o nosso mercado. É engraçado que na primeira vez que eu fui nessa feira, 3 anos atrás, não tinha nada de estamparia, há 4 anos atrás. Há 3 anos atrás, quando eu participei já como embaixadora, as pessoas ainda perguntavam o que eu fazia, porque não entendiam muito bem a minha profissão. E hoje eu já vejo que a feira já está crescendo a um ponto que, assim, quase todo mundo já está conhecendo a nossa profissão. Então é muito legal, gente, tem muita palestra legal, você aprende muito, todo ano tem muito avanço, principalmente inteligência artificial. E o contato, né, você acaba conhecendo pessoas da área, trocando informações, às vezes conhecendo o cliente, fechando venda, vale muito a pena. Acontece aqui em São Paulo, no Expo Center Norte, do dia 10 ao dia 13, se eu não me engano, 13 ou 14, são 4 dias de feira, durante o dia todo, tá? E aí, ó, gente, vocês têm que pegar o credenciamento, tem que se cadastrar lá no site e pegar a credencial gratuita para participar, tá? Oi, gente! Vamos lá, vamos começar. Deixa eu tomar um golinho de água e a gente vai começar. Todo mundo já tá com caderno, né? Primeiro, eu quero falar pra vocês sobre a importância das cores na estamparia. Porque muitas dessas coisas a gente nem pensa, né? A gente só faz, como designer de estampa, a gente vai lá, pinta, colore e não pensa, né? A primeira influência da cor na estampa ou em qualquer serviço e produto é a atração visual. A gente não para pensar, mas a cor é a primeira impressão. Sabe aquele negócio que todo mundo fala? A pessoa vai saber se gosta de você no primeiro momento, nos 5 segundos que ela te conhecer. É isso que a gente também tem com a estampa. Nos primeiros 5 segundos, a primeira impressão da pessoa é a cor, não é o desenho. E as cores, elas são o primeiro detalhe do design, da sua arte que os clientes vão notar. Então, ela chama a atenção instantaneamente, fazendo a pessoa decidir se aquela estampa se destaca ou não. É engraçado, mas eu tenho, por exemplo, clientes que me pedem quase todo dia para mandar estampa nova, certo? E assim, esses clientes, eles veem muitas estampas, não é só do meu estúdio, é de vários estúdios. Então você manda lá para ele o PDF, certo? Para eles verem a estampa. Eles estão vendo estampa de tanta gente, tanta gente, que você acha que ele vai parar realmente para refletir? Ele vai dar uma virada no PDF e vai parar naquilo que chamou muito a atenção dele. Então, geralmente, é uma coordenação de cor diferente que vai fazer ele parar para ver. Ou uma coisa instantânea que ele está procurando. Então, por exemplo, minha coleção vai ter esse tal desse verde. Aí ele vai rodar até parar no verde. E aí ele vai selecionar aquela estampa. Entenderam? Então, é assim que funciona. A cor, ela é o primeiro contato do cliente, mais do que o desenho, tá? Boa noite, Liana! Boa noite, pessoal! Se tiverem dúvidas, podem ir parando e perguntando, tá? Às vezes, a estampa é linda, mas as cores prejudicam a estampa. Já vi estampas lindíssimas que eu sei que não vende por conta da cor. Às vezes, você tá usando uma coloração antiga que não vende nesse momento. Quando a gente fala, o vermelho é a cor tendência, não é o vermelho que a gente tá pensando.
É um tom específico de vermelho. Por isso que o Pantone é tão importante, porque não é qualquer vermelho, é o vermelho que naquele momento aquele tom tá funcionando, porque existem vários vermelhos. Então não adianta pegar só a informação assim, sabe? Ah, a cor é vermelha. Aí você vai lá e bota um vermelho que não é nada a ver com o que tá vendendo. Aí não vai vender porque não tá na gradação da cor certa. Também acontece o oposto. Às vezes a arte não é bonita, mas a coloração é incrível e ela vende. Porque, como eu falei pra vocês, a cor é o primeiro contato do cliente, tá? E a cor salva muito a estampa, né? Até a estampa feia fica bonita. Hoje eu vendi uma estampa minha que eu não gosto do desenho e eu sei que vendeu por conta da cor. É triste, né, gente? Vocês precisam recolorir várias estampas de vocês pra fazer o teste. O segundo ponto é que a cor, ela te diferencia do mercado, né? Com toda essa concorrência que a gente tem em design de estampas, se você sabe fazer cartelas de cores incríveis, se você sabe fazer cartelas de cores em tendências e diferente do que o pessoal já tá fazendo, você vai se destacar, sem dúvida nenhuma. Eu tenho designers hoje, freelancers que trabalham pra mim, que eu conheço o trabalho deles sem código, sem nome, eu sei qual é o trabalho da pessoa pela cor. Porque a pessoa faz coloração tão diferente que eu sei que é da pessoa. E eu sei que esses designers que fazem as colorações mais diferentes que eu tenho são os que mais vendem no meu estúdio. E geralmente são colorações bem contrastantes, bem diferentonas, bem fashion, modernas, sabe? E isso faz com que esse design se diferencie. Além do que, num PDF que você envia de várias estampas de vários designers para um cliente, o cliente vai parar nas estampas que tem mais contraste. Então é mais chance daquela estampa vender, entenderam? Peguei exemplos, hoje tem imagem para mostrar para vocês. Vou mostrar alguns exemplos. Deixa eu ver aqui como que eu abro para mostrar para vocês. Espera aí. De estampas com contraste. Ó, gente, essa estampa aqui é uma estampa do meu estúdio, de uma designer minha que trabalha comigo desde o início e essa é a design que mais vende no meu estúdio. Ela sempre faz esses contrastes super diferentões. Olha a diferença da potência dessa estampa. Vocês acham que se essa estampa tivesse clarinha, apagadinha, cinzentinha, venderia? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês acham que se a estampa tivesse bem cinzentinha, ela teria vendido? Opiniões, sim ou não? Sem contar que o desenho ele é bem forte também, né? É uma ilustração bem forte, maxi. É um tipo de estampa para uma marca específica. Não é qualquer marca que vai comprar esses cajus. Então, a pessoa que criou já sabe que as marcas que compram essas estampas, elas compram cores fortes, elas não vão comprar um laranjinha, um verdinho, não vão. Então ela abusa das cores, abusa dos elementos, abusa do tamanho e isso faz com que ela se destaque. Vou mostrar mais, espera aí, para vocês entenderem. Eu peguei vários exemplos. Ó, essa estampa aqui também é da mesma design. Também é do meu estúdio, também é da mesma design. Dá pra ver como são estilos diferentes, ilustrações diferentes, mas as duas têm esse contraste, esse max, esse trabalho para um estilo de marca. Um estilo de marca, o trabalho dela parece que é voltado para esse tipo de marca. Não é um trabalho que vai ser comprado por uma marca muito elegante, certinha, de público feminino romântico. Não é. É uma estampa para um público criativo, certo? E é um público massa, colorido, detalhado. É um trabalho diferente, mas com certeza isso aqui se destaca. Conseguem ver? Mas e as cores da moda? Se elas não são tão contrastantes, o que fazer? Gente, tá muito em alta as cores contrastantes. Muito em alta. Quando acontece de não estar contrastando, aí vocês vão coordenar as cores que estão em alta, mas sempre tem cores de contraste, tá? Sempre tem cores de contraste. Eu vou até mostrar pra vocês como faz
a cartela de cor. Mas aqui vocês conseguem enxergar que, por exemplo, tem um contraste? Tem. Só que essa coordenação aqui tem menos cor do que a outra. Essa daqui, ó, tem o preto, o off e o verde, que funcionam como neutros. A única cor forte aqui dessa estampa são os dois tons de laranja. O resto funciona como neutro. É contrastante porque ela usa PIB, né? O contorno ao redor PIB, um laranja com um verde, né? Então, se vocês pegarem o círculo cromático, meu círculo tá sem o rosa aqui, tá, gente? Ó, o laranja, ele tá aqui, certo? Laranja, verde. São cores quase que opostas no círculo, então gera esse contraste forte na estampa, entenderam? Só que o verde aqui é um verde bem mais acentuado, mais escuro, quase que funciona como um marinho, um azul marinho. Então ele entra quase que com um neutro e no fundo dele ainda tem um preto. Então o contraste tá forte por causa do laranja, mas os outros tons eles funcionam como neutros, tá? Cris, interessante, porque pensei mais em combinação e não em contraste. O que seria mais vendável? Sim, a combinação é um dos pontos importantes. A gente tem que pensar na combinação, né? Na estratégia de combinação. Mas, gente, não é só combinar. Você também tem que pensar como que aquilo vai destacar. Como que aquilo vai fazer seu trabalho ser mais procurado, né? E essa designer aqui eu trouxe pra vocês porque essa designer é a que mais vende no meu estúdio. Ela sempre tem esses trabalhos com alto contraste, em tamanho max e em alto contraste de cor. E isso influencia muito na venda dela. Vamos pro próximo. Deixa eu ver se eu tenho mais exemplo pra mostrar pra vocês. Acho que o próximo é da... vou mostrar no próximo, na próxima rodada. Voltei. Gente, quando eu fui trocar a imagem pra mostrar a próxima mensagem, né, a próxima imagem pra vocês, caiu. Mas vamos entrar aqui, vamos voltar. Voltando pra gente continuar aqui com a nossa live. Bora! Caiu, mas eu voltei, gente. Quando eu fui trocar a imagem, caiu. Esperando o pessoal voltar. Bora, bora, todo mundo voltando. Opa! Vamos lá. Então, o próximo ponto que eu queria falar pra vocês, né? O primeiro que eu falei pra vocês é que a cor é a primeira impressão do cliente, né? E da diferenciação no mercado. Então você pode usar a cor para se diferenciar no mercado, para fazer a sua estampa se destacar. A segunda influência da cor na compra da estampa é que a cor ela influencia emocionalmente e psicologicamente, né? A sua estampa comunica, certo? Que é o que a gente estava comentando um pouquinho antes. Se você faz uma estampa com coordenação certinha, vou pegar aqui uma coordenação, a estampa tá aqui, vou escolher uma coordenação, sei lá, vou fazer laranja e vermelho. É uma coordenação esperada, entenderam? Só que se vocês fazem mais apagadinho, ela também vai comunicar uma coisa. Se você faz uma coloração mais forte, ela vai comunicar alguma coisa. O que vocês acham que aquelas estampas que eu mostrei pra vocês comunicam? As outras que eu mostrei da minha design. Aquelas cores vibrantes, aquelas cores contrastantes, aqueles elementos grandes. O que comunica pra vocês aquela estampa? Manda as palavras que surgirem na mente, vai. Brainstorm. O que comunica pra vocês? Com certeza comunica alguma coisa. Vamos. Nada? sem ideias? E aí, gente, o que aquelas estampas que eu mostrei pra vocês antes, de caju, comunicam pra vocês? Em palavras mesmo. Eu vou deixar vocês pensarem. Quero que vocês respondam. Porque vocês falaram, a gente só achava que era usar combinação de cor, saber coordenar. Mas saber coordenar é uma coisa que qualquer designer tem que saber. É uma parte, né, do estudo do design, certo? Então acaba que a gente não se destaca. Mas coordenação às vezes mexe com emoção também. Ninguém respondeu, mas eu vou deixar essa pergunta no ar. Se vocês quiserem responder, respondam, tá?
Mas o segundo ponto que eu queria falar para vocês da influência, né, é que a cor desperta emoções. Então, cada cor, ela influencia, gera emoções, sentimentos. E, por exemplo, aqui, eu deixei a minha luz aqui do fundo mais quente. Vocês sabem sobre iluminação? A iluminação mais quente é para dar um ar de proximidade, de conforto, para gerar aquele calorzinho, aquela proximidade. Agora, quando a gente usa uma luz mais fria, mais acesa, você não gera tanto esse conforto que tem geralmente em restaurante. Quando a gente vai em restaurante, eles sempre tem aquela iluminação mais baixa, ou em quarto, por exemplo. Entenderam? Isso é cor também. O laranja aqui dá uma sensação de calor, de proximidade também. O azul, quando a gente usa azul, gera calma, confiança. Por isso que muita empresa de advogado, de advocacia usa o azul, por conta da confiança. Mas tem cores, e vocês precisam lembrar disso, que tem cores que remetem a determinadas coisas que já estão impregnadas. Por exemplo, vou mandar agora, gente, o que faz você lembrar de vermelho e verde? Vermelho e verde, quando você vê essa coordenação, vermelho e verde, vermelho e verde, esses dois aqui, o que faz vocês lembrarem? Manda aí no chat, gente. Eu tenho certeza que vocês sabem. Vermelho e verde remete o quê? Verão? Não. Vermelho e verde. Natal. Isso. Celina respondeu. Natal. Vermelho e verde é Natal, gente. Por isso que tem que tomar cuidado quando se faz essa coordenação. Se você usa o vermelho e verde nessa tonalidade aqui, ó, com as duas cores muito saturadas, a sua estampa vai remeter a Natal. E ainda que não tenha elementos de Natal, a pessoa não vai saber explicar porque ela não gostou daquela estampa. Ela vai ver, no subconsciente dela, ela vai sentir que aquilo não tá certo e ela não vai gostar. Entenderam? Tem outras cores, ó, roxo e preto. Não tem o preto no círculo, mas esse roxo aqui, com preto, lembra o que pra vocês? Esse roxo aqui, bem esse roxo, bem forte. Roxo e preto, gente, lembra o quê? Tô fazendo isso porque eu faço com as minhas mentoradas também, viu? Meu preconceito com verde e amarelo, apesar de amar a combinação. Sim, eu também amo verde e amarelo. Já aconteceu algumas vezes de eu sair de verde e amarelo na rua e depois pensar, nossa, eu tô de verde e amarelo. Eu amo a coordenação, mas também remete a outras coisas. Um caju deste somente usaria no verão. Sim! Ah, a Paty tava falando da estampa, né? Mas aquela estampa, ela lembra criatividade, né? Ela lembra... Por isso que você só usaria no verão. Se você é um público mais criativo, você usa durante o ano todo aquele caju. Isa, Halloween, sim! O roxo e o preto lembra Halloween. Tomem muito cuidado com essa coordenação, gente. É um público muito específico que usa roxo e preto. Tem uma aluna do guia que ela criou um perfil dela agora, já tá vendendo e tudo mais, mas o público dela é bem específico. Ela é de camiseta localizada, é um público mais voltado assim pra um moda jovem roqueiro, sabe? Nesse lugar cabe o roxo e preto. Pra ela cabe. Mas para alguns designers, se você tá indo pro público feminino, não cabe. Por isso que eu tô falando isso, porque eu tenho muitos designers que usam o roxo e o roxo é uma cor muito difícil. Tem muitas coisas por trás do roxo que transmitem que não são positivas. Eu coloquei aqui mais pra frente, mas vou falar pra vocês. Em alguns países, o roxo, ele é luto, assim como o preto é pra gente. Então, o roxo, além de ser magia, por exemplo, lá pros Estados Unidos, ele pode ser luto. É uma cor muito difícil de usar e transmitir coisas boas, tá? Roxo e preto me lembra machucado, a Agnes mandou, viu? Roxo e preto, ele transmite coisas ruins. Tomem cuidado com essa coordenação. Agora eu vou fazer Vou tentar com vocês fazer uma brincadeira. Se vocês tivessem a cor do estúdio de vocês, do Instagram de vocês, a cor principal,
o verde clarinho. Um verde clarinho. Não assim, tá? Um verde mais azuladinho. O que vocês acham que vocês iam transmitir? Tem alguma coisa que lembra pra você um verde clarinho, meio azuladinho? Que já aconteceu com uma mentorada minha. Eu não lembro se ela começou com roxo, e aí a gente fez a transformação, e quando ela mudou pra outra linguagem visual, ela mudou pra um verde azuladinho, clarinho. Ó, a Celina mandou hospital. Sim, área da saúde, gente. Ela mudou exatamente para essa cor. E curiosamente, ela estava atuando dentro de um hospital. Então ela fez isso sem pensar. E assim, o público dela nos Armas Estampas era infantil. E ela mudou para saúde, hospitalar, doença. Entende que não comunica o que ela gostaria de comunicar? Roupa de cirurgião, cor fria, hospital, escola, sim. Então tome muito cuidado. Você como designer, quando você for escolher a cor do seu estúdio, escolham coordenações diferentes, bonitas, mas pense se aquela cor transmite alguma coisa que você não quer transmitir. Porque se você usa a cor errada, você não vai conseguir também ter uma boa mensagem no mercado, tá? Coloquei esse porque eu acho muito engraçado. Toda vez que eu falo de cor, eu lembro dessa minha mentorada. E ela só se tocou quando eu falei, o que essa cor remete pra você? E aí ela falou, nossa, mas eu realmente estou trabalhando no atendimento de hospital. Vou colocar mais um exemplo pra vocês que eu peguei aqui. E eu vou ter que deixar com a imagem depois, porque quando eu fui tentar tirar a imagem, saiu a live, tá? Essa imagem aqui é uma estampa que eu fiz por uma marca. É uma marca Maison, tá? Então é uma marca com alto ticket. A coordenação dela é de tons de vermelho, vermelho e pink. O que o rosa e o vermelho transmite para vocês? Também tô usando coordenação de rosa e vermelho, ó. Para vocês transmite o quê? As minhas cores do estúdio é o coral e o verdinho. E aí eu já vou explicar para vocês por que são as minhas cores, ó. O coral e o verdinho, eles seriam aqui, ó, dentro do vermelho e do verde. São cores complementares, cores opostas, que chamam mais a atenção. Vou falar sobre isso mais pra frente, mas cores opostas faz a pessoa parar pra ver seu trabalho. Ó, a Agnes mandou rei, monarquia. É por conta das modelos, mas pensa mais na estampa, o vermelho e o rosa. Porque o rosa ele não era tão usado assim em monarquia, né? Eu penso mais em monarquia com roxo, com dourado. O vermelho e o rosa são tons que, quando usados juntos, lembram feminilidade, sensibilidade. E nem toda marca funciona com vermelho e rosa, porque é um público específico, assim como aquelas estampas que eu mostrei pra vocês. É um público específico de mulher, que gosta de floral, que gosta dessa combinação mais feminina. Então, vermelho e rosa, apesar de ser uma combinação muito bonita, não funciona para qualquer estampa, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês sobre coordenação diferente, porque quando vocês forem colorir uma estampa, também tem que raciocinar se aquela coloração funciona e vai trazer a ideia, né, daquela estampa que você quer realmente transmitir, tá? Vou deixar a imagem aqui, gente, porque se eu tirar, eu acho que a live cai de novo. Vamos pro próximo. Criação de conexões. As cores certas podem criar uma conexão emocional com o consumidor, tornando a estampa mais atraente e desejada. Ou seja, gostos pessoais. Quando você está atendendo um cliente, você tem que perguntar quais cores ele gosta e quais cores ele não gosta. Porque essa é a pergunta principal numa reunião de desenvolvimento, aliás. Porque é naquele momento que ele vai falar assim, olha, eu não gosto de roxo. Porque se você colocar um tantinho de roxo na estampa dele, ele não vai saber te explicar o que ele não gostou daquela estampa. Mas ele não vai gostar, ele não vai aprovar. Então sempre pergunte as cores que ele não gosta e as cores que ele gosta. Também tem aqueles clientes que falam assim, olha, tal cor não funciona pro meu público.
E aí ele não vai comprar aquela estampa por causa daquela cor. E também as cores remetem a uma nostalgia de cores positivas, de memórias positivas. A gente às vezes lembra, sei lá, por exemplo, falaram aqui do verão, né, que vira aquela estampa grande, ela remeteu ao verão, na memória dela aquilo é verão, entenderam? Mas pra mim aquilo não é verão, pra mim verão é amarelo, entenderam? Cada um tem uma memória diferente, afetiva com as cores. Então, também influencia na forma que a pessoa vai enxergar aquela estampa. É engraçado que, por exemplo, às vezes quando muda a equipe de estilo de uma empresa, muda muito, com certeza, a escolha das estampas pela empresa. Antes, eu trabalhava muito com uma empresa desde o início, né, que tinha 2 coordenadoras. E essa primeira coordenadora, ela comprava muita estampa lúdica. E agora que ela saiu e só tá a segunda coordenadora, que virou a primeira, ela prefere estampas mais românticas. Então muda completamente a ideia da marca também. Apesar deles tentarem seguir a ideia da marca, cada pessoa vai ter uma memória afetiva com algo. E isso também vai influenciar na escolha, tá? Deixa eu ver... Tá. Eu ia falar pra vocês também agora das cores complementares, que perguntaram pra mim, né? Quais são as cores do seu estúdio? No meu estúdio eu uso o coral e o verde. O coral, ele funciona ali mais ou menos como um tom de vermelho clarinho, né? Ou um tom de laranja clarinho. Então ele coordena com o verde, a outra cor oposta do círculo cromático. E aí, as cores complementares, elas têm um papel fundamental no trabalho de vocês como designer. Eu sempre usei isso desde o início, tá, gente? Esse é um segredo meu, do meu estúdio mesmo. Por quê? O complementar, sabe quando a gente fixa o olhar numa cor e fica ali olhando por um tempo e quando desvia o olhar você vê uma outra cor? Se você fizer isso com um pink, ficar segurando o olhar do pink e desviar o olhar, você vai ver o verde, que é a cor complementar. Essas duas cores juntas, as duas cores complementares, as duas cores que fazem a combinação complementar, elas são, vamos dizer assim, elas fazem o seu trabalho ser marcante. A pessoa vai lembrar do seu trabalho. Vai passar no feed dela e ela vai lembrar do seu trabalho. Ela vai voltar em alguma vez ou ela vai lembrar de você por conta da cor. Sem ela prestar atenção, mas ela vai lembrar. Então, cor complementar é legal para vocês usarem de divulgação, usar em estampa principal da coleção, em estampa que você vai divulgar no Instagram ou em outras redes sociais. E isso faz o seu trabalho ser lembrado, marcado. A cor do verão aqui no Rio é vermelho, adoro. Mas pra mim é amarelo, tá, gente? Mas isso é muito de cada um, né? Eu acho que cada um, se responder aqui a cor pra você no verão, você vai responder uma cor diferente. Que mais? Então, quando você for usar coordenações de cores, tente usar também essas estratégias emocionais. Não só a coordenação porque você viu que é assim que faz. Não só porque é uma coordenação análoga, uma coordenação complementar, monocromática. Não. Tenta usar também a estratégia por trás disso, tá? Eu falo muito sobre isso em outras aulas lá do guia. Tem a aula de workshop, tudo sobre cores no Procreate. Tem a aula um método de coloração infalível, se eu não me engano. Tem um e-book e um treinamento sobre como colorir estampas exclusivas para se destacar. Em todas essas aulas lá do guia eu falo sobre isso. Então por isso que eu não vou me aprofundar hoje sobre coordenação, tá? Vou falar mais sobre cartela de cor, sobre outras coisas que eu não falei nas outras aulas. Então assistam essas aulas lá no guia, porque vai complementar tudo que eu tô falando aqui, tá? Então eu falo sobre como cada coordenação funciona numa estampa, o que ela transmite, o que ela vai destacar do seu trabalho, tá? A terceira influência na compra é a percepção de qualidade e valor. É agora que a gente entra na percepção de luxo. Vocês falaram aqui, me lembra a monarquia, mas é a modelo, ela é empoderada, né? Ela é alta, ela é esguia, enfim.
As cores também podem associar o seu trabalho ao luxo, a um alto valor da sua estampa. Geralmente, marcas que fazem isso são as grandes marcas de luxo, Louis Vuitton, Gucci, Prada. E quais são as cores que eles usam? Joga aí na memória de vocês. Gucci, Prada, Louis Vuitton, quais são as cores que eles usam nas estampas? Quais são as cores que você lembra da Gucci, da Prada, da Louis Vuitton, da Chanel? Quais são as cores que eles usam? Manda aí, gente. Quero saber se vocês estão antenados na moda. Tenho certeza que vocês sabem. E essas são as cores da monarquia, tá? As cores que eles usam. Dica pra vocês. Ninguém sabe? Tão tímidos. Tímidos? Então vai. Vou contar. As cores que as grandes marcas de luxo usam, geralmente é o preto, o prata e o dourado. Ó, a Celina mandou, só consigo pensar em preto e dourado. Mas não lembro se é mesmo. Sim, preto, prata e dourado. E ainda quando eles usam o marrom, é um marrom remetendo a um dourado. Porque são as cores que a gente lembra de luxo. Que comunica luxo, que comunica caro. Então, é uma peça associada à exclusividade, ao luxo, ao alto valor da peça. Tá certíssimo, é isso mesmo. É essa linguagem que a gente tem, tanto que eu tenho certeza, quando você fala essas marcas, você já lembra de algumas coisas que essas marcas fazem, né? Tanto das cores, quanto repetir a logo, quanto ter uma padronagem com o logo, tudo isso faz com que aquela marca ela seja exclusiva e mais cara. Então dá para deixar a sua estampa com cara de mais cara também, usando essas cores, né? Principalmente o dourado. Tem muita marca que eu trabalho que quer ter essa noção de valor que usa o dourado. Que mais? Qualidade visual. Cores bem escolhidas e harmoniosas podem dar uma impressão de alta qualidade. E cuidado, né? Aumentando o valor do produto. Eu coloquei isso para lembrar vocês que tenho clientes, por exemplo, que eles fazem cilindro. Eles imprimem as estampas em cilindro. Todo mundo sabe que é cilindro. Se não souber, pode falar aqui que eu explico. Só que o cilindro, ele é mais barato do que uma estampa digital, uma estamparia digital. Hoje em dia não é tão diferente o valor, mas ainda é. E aí, principalmente alguns anos atrás, o pessoal eles pediam para fazer estampas que pudessem ser impressas em cilindro, mas com cara de digital, para poder aumentar o valor da estampa, do tecido. E tinha pessoas, né, tinha empresas que trabalhavam com determinadas máquinas de cilindro que já eram um pouquinho avançadas e que conseguiam chegar até num padrão quase de estamparia digital e fazia isso para realmente aumentar o valor e mostrar que era diferente da concorrência. Então a qualidade, a alta qualidade de impressão da cor é muito importante na nossa área, porque isso também aumenta a qualidade do seu trabalho, o seu cuidado com o designer e o seu valor no mercado. Eu dei uma aula para as alunas com a Jéssica do Moda na Real, não, Estilista na Real. E ela comentou sobre isso aqui, sobre essa testeira, né, que vem todas as cores com o hexadecimal, né, com o código da cor. E aí ela deu uma ideia muito legal de, por exemplo, vou dar aqui a ideia para vocês, de fazer esse arquivo com todas as cores no Photoshop, por exemplo, e fazer a impressão. Você não precisa comprar de uma estamparia, você pode fazer esse arquivo e mandar para impressão e imprimir no algodão, né, numa estamparia digital, numa sublimação em poliéster, porque aí você vai ter como ver as cores, como elas funcionam no algodão, no tecido natural, e no poliéster, no tecido sintético. Então você vai ter uma noção melhor da qualidade de cor até para orientar os clientes. Não sei se vocês sabem, mas no sintético a cor é mais forte do que no natural.
certo? E isso é importante você orientar o cliente, porque às vezes o cliente vem com uma ideia de uma coloração super forte e vai falar assim, ah, mas eu quero fazer um trabalho sustentável, quero um algodão orgânico. Não vai chegar no resultado que ele queria, entendeu? Então é importante orientar também. Você sente que isso pode ter um efeito contrário hoje? Técnicas mais tradicionais de impressão começarem a ser mais valorizadas pela população, pela popularização do digital? Então, eu acho que não. Pelo que eu vejo nas feiras, né? A gente está indo para um processo de crescimento total. Na última Future Print, eu sempre comento isso porque é muito legal. Todas as Future Prints que eu ia, tava no início da inteligência artificial. Então a gente ouvia falar sobre inteligência artificial, mas ainda não era um medo, porque ainda não dava para fazer rapport. E aí, na última do ano passado, quando eu fui, foi exatamente quando conseguiram fazer o rapport. E aí, além do rapport, já tinha um avanço de uma impressão na hora. Então, você fazia lá no My Journey a estampa com rapport, em segundos você já enviava para a máquina daqui para lá. E na máquina tinha uma inteligência artificial que aumentava os DPIs da estampa. Então, a qualidade ficava cada vez melhor. Eu não acho que vai ter uma regressão. Apesar da gente hoje ter essa retomada, né, ao natural, a processos mais manuais, porque a gente está numa tecnologia muito alta, é sempre tentar fazer o natural no digital, né? É isso que a gente está fazendo. Fazer no Procreate desenhos de bordado, fazer na inteligência artificial desenhos realistas que dava para fazer num bordado, numa costura, enfim. Então eu não acho que vai regredir, não acho que a gente vai voltar para essas técnicas mais simples. É que analisando o comportamento do ser humano, quando uma tecnologia nova se populariza muito, alguns nichos começam a valorizar mais o tradicional. Sim, que é o que está acontecendo com a tendência, né? A gente vê que a tendência, ela tá inclinando para esse tradicional, para esse manual, para essa ideia de valorizar o que é mais artesanal, né? As impressões mais artesanais. Só que a gente vê que, contrariamente, a gente tenta trazer essa ideia mais tradicional, artesanal, por um processo digital e super tecnológico, né? Porque a indústria hoje é muito rápida, né? Então acaba perdendo espaço artesanal. É triste, né, gente? Eu sei, mas eu acredito muito nisso. Não sei vocês, qual que é a opinião de vocês. Mandem a opinião de vocês aqui pra vocês saberem, pra todo mundo bater um papo. O que mais? A quarta influência na compra, o consumidor. A preferência do consumidor também é importante, certo? Na hora de escolher as cores. Falo isso porque todo mundo me pergunta, mas eu preciso ter um público-alvo? Se você não tem um público-alvo, não é somente a questão do marketing, da divulgação, mas até no seu trabalho você precisa saber para quem você está criando, certo? Então, se você está criando um tipo de estampa específico, você tem que saber se aquele tipo de estampa funciona com o público que você quer atender, assim como as cores, certo? Nem todo cliente compra estampa farm, estampa super colorida, max, essas estampas que eu tava mostrando pra vocês antes dessa daqui, certo? Nem todo cliente compra essa estampa aqui elegante, feminina, rosa com vermelho. Nem todo cliente compra preto, certo? Então você tem que entender quem é o seu público, né? Tanto que eu coloquei aqui, por exemplo, alguns nichos, né? Clientes mais elegantes, quais cores eles usariam? É importante vocês também tentarem entender na cabecinha de vocês qual é o seu cliente e quais são as cores que eles usariam. Eu, por exemplo, atendo muito marca feminina, certo? Atacado de moda feminina ou com grandes confecções femininas. Então, no meu caso, as cores que mais vendem são as cores mais clássicas. Azul, verde e vermelho. São as cores mais clássicas. Não consigo quase ver estampas com lilás,
Vende, mas é raro, são poucas confecções que vão apostar nessas cores, mas elas sempre vão querer a variante verde e azul, porque eles sabem que eles sempre vão ter aquele cliente que compra o verde e azul, entendeu? Total, eu que amo estampa escura e fundo preto, demorei pra achar o caminho, sim, real. E eu amo rosa, gente, eu amo rosa. Então eu tive que me adaptar, até por ter esse conhecimento de cores, eu sabia que eu não podia fazer tudo que eu queria, né? Mas quando eu entrei no mercado para trabalhar no estúdio daqui de São Paulo, que me chamaram para ser colorista, eu acabei sendo design de estampas também. Eu sempre fui a doida do coral, como vocês podem ver, né? É a cor que eu escolhi pro meu estúdio. E era engraçado porque o meu chefe, o dono do estúdio, ele odiava coral. Odiava coral. Antes de mim, não tinha estampa coral. E aí, ele foi vendo que eu colocava um coral ali, um coral aqui e vendia. E aí ele começou a aceitar, né? Do tipo, as estampas corais eu sei que é da Mila. Mas é muito gosto pessoal, né? Muito nicho. E às vezes também tem um pouquinho ali do seu lado como artista. Tem cores que pra você vai ser mais difícil. Pra mim é muito difícil colocar roxo numa estampa. Eu odeio roxo. Eu gosto de lilás, mas eu não gosto de roxo. Então pra mim é muito difícil colocar um roxo numa estampa. Só que eu tenho que saber pra saber usar. Então, ainda que vocês não gostem de algumas cores, é importante vocês saberem usar aquela cor pra quando precisar atender. Aí eu coloquei outros nichos aqui, clientes infantis. Depende muito do nicho infantil, porque se vocês pensarem bem, não é só um nicho infantil. Tem um nicho infantil que é mais colorido, tem um nicho infantil que é mais vintage, tem um nicho infantil que é mais moda juvenil, quase adolescente, tem um nicho que é recém-nascido. Então, cada nicho vai ir para cores diferentes também, tá? E os roqueiros, eu tinha comentado com vocês lá em cima. Tem uma aluna que começou a divulgar o trabalho dela e a linguagem visual dela toda foi em cima desse público. Então foi mais por um tom de preto e roxo. Para ela funcionou, porque é esse público que consome essas cores. Agora, usar preto e roxo para um público feminino, moda feminina, não vai funcionar, entenderam? Relevância cultural. Aqui eu queria falar para vocês de como as cores funcionam em culturas diferentes. Tive uma experiência muito legal quando eu estava nesse estúdio, que a gente apresentava as estampas lá naquele evento de Paris, que agora me fugiu o nome, se vocês lembrarem, mandem aí. Então a gente levava as estampas para Paris e lá a gente tinha que fazer coleções diferentes, porque lá vocês iam apresentar as estampas para muitas culturas diferentes, certo? E principalmente indianos. Então, para os indianos, você não pode apresentar estampas com animais. Os animais, para eles, são sagrados, entende? Então, você não pode levar uma estampa cheia de animais para apresentar num evento internacional. As cores também funcionam assim, né? O roxo que eu falei para vocês é a cor da morte em determinadas religiões e culturas. Então, o roxo é uma cor muito difícil de apresentar para outras culturas. Se você vai atender fora do Brasil, tomem cuidado também com a cor. Pesquisem ali o significado daquela cor para determinado público. Obrigada, Celina. Um beijo. Obrigada por ter assistido. Os italianos também consideram que o roxo, quando você embrulha um presente, por exemplo, com um tom de roxo, é mau gosto, é uma coisa ruim, eles não querem receber aquele presente. As noivas evitam usar roxo no casamento. Então, o roxo não é um tom legal para usar, por exemplo, se você vai atender um público de fora, tá? A quinta influência na compra, as tendências. E agora entra a parte das tendências que vocês tinham comentado. Ó, a Liana mandou aqui, Premiere Vision. Isso, é Premiere Vision, que é o evento de fora, sim, de Paris. A gente vai falar agora das tendências para falar das cores. Vocês viram que eu falei de vários tópicos que influenciam na cor? Não é só as tendências. Então, é emocional, é psicológico, é comportamental, é cultural. E, além de tudo, para o designer, não adianta você pegar
uma coloração análoga, vermelho e rosa, e colocar na estampa se os tons eles não estão adequados ao que está vendendo no mercado. Porque não é o rosa que está em tendência, é o tom de rosa específico que está em tendência, entenderam? Porque rosa existe do mais clarinho, quase branco, até o rosa quase preto. Você tem que saber o tom exato, por isso é importante estudar as tendências certas, para você ter mesmo a cartela certa, tá? Então fica sempre atento ao tom certo em alta e pequenas mudanças nesse tom que você está usando na estampa faz a diferença na escolha da sua estampa. Coloquei também, importante, anotem aí, sempre que vocês pegarem essas cartelas de tendência e tudo mais, tenta testar cartelas inesperadas. O que são cartelas inesperadas? Se você pegar uma cartela de 5 cores, provavelmente você vai pegar um tom neutro e mais um tom. Tenta coordenar cores que não são neutras. Tenta fazer cores diferentes que você acha que outro design não faria, porque isso vai dar destaque para o trabalho de vocês, tá? Boa noite, Ma. Boa noite, pessoal que tá aí chegando. Agora a gente vai começar na parte do uso das cores nas estampas. Por aqui, tudo ok? Alguém tem dúvida? Manda aí, tá tudo ok? Manda ok, só pra eu saber se eu posso prosseguir. Eu queria mudar a imagem. Peraí, deixa eu ver se eu consigo escolher outra imagem. Eu tirei esses prints desse post que tem no meu Instagram, depois dei uma lida nesse post. Psicologia da combinação de cores para estampas. Aqui vocês estão vendo que tem um tom de laranja e um tom de pink, tá vendo? E eu coloco ali do lado o que essa coordenação traz de emoção. Então, é aquela parte que eu tava comentando com vocês que cores também geram emoções. Então, rosa e laranja são tons quentes e alegres. Por isso que quando eu mostrei aquela estampa laranja, se remeteram aí, o pessoal lembrou de verão, né? O laranja, ele lembra verão. E o laranja com o pink é mais quente, mais alegre, mais feliz. É uma marca que consome esse público, né? Que atende esse público mais criativo. Estampas nessas cores despertam emoções para quem procura o amor. Ou seja, além de ser uma coordenação alegre, feliz, verão, é uma coordenação também que remete a uma feminilidade, a um sentimento, tá? Então não é uma coordenação que, por exemplo, você usaria no masculino. Não ia funcionar. Não é por causa do pink, mas é porque a gente tem já culturalmente que o rosa, o vermelho e esse tomzinho de laranja coordenado lembra amor, certo? Vou mostrar mais um que eu tirei print pra vocês. Ai, que bom que vocês estão gostando. Manda as dúvidas se vocês tiverem. Falaram do verde e amarelo. Trouxe aqui também, coordenação de verde e amarelo. Estampas nessa combinação análoga expressam alegria e juventude, porque o verde e amarelo lembra verão. Só que o verde e amarelo lembra Brasil também. E tem a questão política que a gente está enfrentando. Então também tomem cuidado quando forem usar, porque tem questões culturais, políticas, questões de religião em determinadas coordenações e cores. Pesquisem também sobre isso, tá? Em relação ao público de vocês. Igual eu falei pra vocês, os indianos, por exemplo, não consomem estampas com animais, certo? Gente, agora a gente vai falar do uso das cores, aí eu vou começar a falar das cartelas. Como lá no Guia do Design de Estampas eu já dei muitas aulas sobre coordenação de cores, como coordenar as cores dentro do círculo, hoje a gente vai falar sobre como criar sua cartela de cores harmônica, né, para usar na estampa e como usar essas cores nas suas estampas. Sobre estações das cores e quando usar durante o ano, tá? Se vocês quiserem assistir no Guia do Design de Estampas, anotem aí. Tem a aula do workshop, tudo sobre cores do Procreate. Tem a aula coloração de estampa. A outra aula, o método infalível para destacar suas estampas exclusivas através de cores. Tem o e-book do método infalível para destacar suas cores, suas estampas através de cores.
e tem o treinamento, a forma mais simples de colorir e coordenar cores em estampas. Todas essas aulas eu vou aperfeiçoando e falando sobre como que a cor influencia na sua estampa, tá? E como aplicar isso no seu trabalho. Até tem aula prática. Então assistam essas aulas que são bem importantes para agregar aqui no conhecimento de cor, tá? Agora a gente vai começar na parte mais gostosa de cores. Deixa eu ver se eu consigo abrir a cartela para vocês. Eu acho que vai cortar um pouquinho a cartela, gente. Ah, não cortou. Pronto. Ó, essa cartela aqui é uma cartela que tá lá dentro do meu report de cores Pantone, cores apostas Pantone 2024-2025, certo? E é assim mesmo que eles dão a informação, eles dão as cores soltas, eles não te dão cartelas. Porque, por exemplo, se você olhar aqui essa coordenação, né, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 10 cores ali coloridas, não é uma cartela. Não ia funcionar se você pegasse essas 10 cores e colocasse numa estampa, certo? E aí teve uma aluna que perguntou assim, Mila, tá, adorei o report, mas como que eu uso? Por exemplo, como que eu pego essas cores e faço elas funcionarem numa estampa, certo? Alguém aqui sabe como que coordena cores, assim, olhando uma cartela, da onde que você tira a cor e como que funciona na estampa? Vocês sabem a técnica disso? Essas cores aqui são as cores coloridas. Tem um outro print que eu vou mostrar pra vocês, que são as cores neutras, certo? Tem uma técnica pra você fazer uma cartela de cor, né? Você não vai pegar aqui, vou pegar, sei lá, os 4 primeiros e tacar na minha estampa. Não é assim que funciona, por isso que não funciona, né, a coordenação. A técnica é a seguinte, primeiro você vai pegar todas as cores ali que são as apostas 2024-2025, da Pantone ou da WGSN ou de todas essas empresas que falam das tendências. E aí vocês vão primeiro escolher 2 ou 3 cores que são neutras, certo? A Pantone é legal porque eles diferenciam as coloridas das neutras. Tem empresa que não, que ela dá as cores junto e você vai ter que adivinhar o que é neutro. O que é neutro, tá? Neutro, além das cores que a gente sempre acha que é neutro, né, preto e branco, que não são tão neutros, assim, no geral, né, porque o branco o preto é a ausência de cor, o branco é um tom super forte, né, enfim, o preto e o branco são cores super fortes, eles não funcionam tão bem com neutro, mas na nossa cultura é neutro. Cores neutras são tons de acinzentado, tons off. O marinho funciona como neutro. Esse azul aqui, ele não é neutro, tá vendo? Que ele é um pouco mais aberto, é um tom mais aberto. Só que, se você fizer uma coordenação e quiser um azul neutro, ele funcionaria. Esse verde escuro também, porque ele é mais fechado. Tons mais fechados, esse azul, esse verde, esse marrom, dá pra funcionar como neutro, mas eles não são, eles são coloridos, entenderam? Então, geralmente, os neutros são os tons de off, os tons de gelo, os tons de cinza, o marinho funciona como neutro e os tons mais fechados, quase preto, funcionam como neutros. Vou mostrar pra vocês os neutros aqui, dessa mesma cartela. Essa cartela que eu tô mostrando pra vocês, peraí. Essa cartela é a do verão de Londres, isso, verão de Londres, tá? Esses são os neutros, então eles dão 5 neutros e 10 coloridas pra você montar as cartelas. Ó, a Liana falou areia, sim, uma areia, aqui é uma areia, né, não é um off, é uma areia. Ai, gente, eu acho que eu abri o neutro errado, peraí. É esse aqui. Esse aqui que é o neutro do verão, tá? Então, pra gente coordenar, né, a gente vai primeiro escolher 2 neutros pra cartela. Então aqui, ó, a gente tem um tom de gelo, um tom de grafite, um tom de areia, é quase areia, um tom de preto quase cinza, né, um cinza quase preto, e um tom de acinzentado. Então, vamos fazer esse exercício juntos. Escolham 2 tons dos neutros aqui, mandem no chat. Quem manda primeiro vai valer, tá?
porque a gente vai fazer a cartela juntos. Então eu escolho 2 tons aqui dessas 5 opções. Aí eu passo pra vocês o Pantone, tá? Manda aí, gente. O gelo, o cinza, o areia, vamos chamar de preto, que não é preto, é um cinza preto, e o cinza do final ali, o cinza mais claro. Qual vocês querem? Areia e cinza. Ali, Libélula mandou. 3 e 5, deixa eu ver. Ah, vocês escolheram os mesmos? 3 e 5. Então vamos lá, areia e cinza. O areia, anotem aí, o areia é o Pantone 130611. 130611. E o cinza, o último cinza, é o 144804. Conseguem mandar aí no chat para todo mundo anotar? 144804 é o cinza. E o areia é o 130611. Pegaram? Aí agora a gente vai voltar para os coloridos. Anotaram? Querem que eu repita? Foi? Isso, a Isa falou que é um chumbo. Isso é um chumbo. O tom mais escuro. Isso, areia 130611. Areia 130611. E o cinza é o 144804. Isso, obrigada. Obrigada. Libélula chama como? Agora a gente vai escolher as cores coloridas da cartela, certo? Então a gente escolheu um areia e um cinza, certo? Areia e cinza. Antes de eu mudar, eu quero que vocês percebam que esse areia, ele puxa para um amarelo, tá? Porque a gente tem aqueles tons de off que puxam mais pro laranja, tem offs que puxam mais pro amarelo. Esse tom de areia, ele puxa mais pro amarelo e acinzentado. Porque na hora que você vai escolher as cores, é importante você lembrar que, como a areia tá indo para um amarelo, pegue as cores que vão mais pro amarelo do que pro laranja para coordenar, tá? Então a gente escolheu o areia e o cinza e agora a gente vai escolher as 3 cores coloridas do verão, certo? Então o que eu comentei com vocês? A gente tem um areia que puxa para um amarelo e acinzentado. Então a primeira cor que eu escolheria é o mostarda. Entenderam? Fez sentido? Como ele puxa para o amarelo, eu pegaria um mostarda ou o primeiro tom, que ele é um laranja, mas ele é um laranja fechado. O laranja mais laranja eu não pegaria agora, nesse primeiro momento. Eu pegaria o mostarda. Mas escolham uma cor. Qual cor vocês querem escolher? Escolham uma cor pra gente coordenar com a areia e com o cinza. Como são neutros, qualquer uma dessas cores funciona, tá? Mas pra fazer uma cartela mais harmônica, eu pegaria o mostarda. Oi, Ana, prazer. Escolha uma cor pra gente fazer a coordenação. Amo mostarda também. Eu amo mostarda. Vocês querem mostarda ou vocês vão escolher uma cor? Pode escolher a cor mais difícil pra vocês. Qual é a cor mais difícil para vocês fazerem uma coordenação aqui? E aí? O verde. Eu acho que eu tô com a cartela errada, gente. Pera aí, deixa eu ver. Essa daqui, ó. A de verão. Esse azul. Agora mudou, né? Porque aquela cartela que eu tava era de outono. Essa é a de verão, porque vou mostrar pra vocês o motivo. Mas vocês estão vendo que essa de verão, ela é mais colorida do que a outra. A outra é mais terrosa, por isso que eu fiquei um pouquinho na dúvida. A outra é mais terrosa, então aquela lá é outono e inverno. Essa daqui é mais colorida porque é verão, certo? O roxo é difícil, sim. Aqui não tem roxo, mas na outra tem. Então na outra a gente faz com roxo.
Vamos com o verde, então, que vocês falaram, né? Vocês querem o verde lima, que é mais difícil? O verde lima, o terceiro aqui, ó. Tem o lilás também, se vocês quiserem. Tem um lilás e tem um roxinho, que são os tons mais difíceis. Qual vocês querem? O lilás ou o verde lima? Lima, tá. O lima é o 120530. 120530, botem aí. O roxo é difícil, sim. 120530, o lima, certo? Aí a gente vai agora para o círculo cromático. Lembra que eu falei para vocês abrirem o círculo cromático ao mesmo tempo? Porque agora que a gente vai olhar para o círculo e entender como que faz a cartela de cor. Verde lima é difícil, esse verde é bem difícil. Não é uma cor fácil de usar, gente. 120530, obrigada, Rose. Aqui, ó, a gente vai pegar no círculo, certo? E a gente vai... Lembrando que a gente pegou um verde lima. Aonde no círculo vocês acham que tá o verde lima? Aqui é o rosa, tá, gente? Aqui caiu. O verde lima, ele fica entre o verde e o amarelo. Aqui, tá vendo? Porque ele não é nem um verde e ele não é nem um amarelo. Ele fica entre os dois. E aí, o que acontece? Ele é mais claro e mais amarelado, certo? E aí... Para você fazer uma coordenação com ele, você pode ou selecionar verdes ou selecionar amarelos, que vai ser monocromático. Então, esse verde lima, ele funcionaria, por exemplo, com o verde do final e com o terceiro verde, seria um monocromático. Ele funcionaria também o verde com mostarda, certo? Análogo, esse verde lima, ele funcionaria com o laranja e o vermelho. Uma coordenação super diferente, né? E difícil. Mas, como eu quero trabalhar ainda mais as cores com vocês, o verde lima, ele funciona com a cor oposta, certo? Então, o verde lima, ele funciona tanto com o rosa, que tá faltando e não tem na cartela, quanto com o roxo. Então, gente, os dois tons difíceis dessa cartela coordenam. Então, vocês conseguem fazer uma estampa com esse verde lima e com o roxinho do lado. E com a areia e o cinza que a gente escolheu. Entenderam? Anotem aí, eu quero ver vocês pintarem uma estampa com essas cores. Sim, o mostarda ele fica muito bonito em qualquer estampa. O problema do mostarda é que o mostarda é uma cor outonal, certo? Ele tá na cartela de verão. Mas se você colocar mais dele do que do lima, a estampa vai ter cara outonal. Então ela não vai vender tão bem no verão, tá? Então, o tom de verde lima, o 120530, o tom de roxo, 151905. Anotaram? 151905. E aí, eu lembro que eu falei pra vocês, são duas neutras e três coloridas. Duas neutras e três coloridas. Então, falta uma colorida. E aí, pra você pegar a próxima cor, a terceira, você vai pegar ou uma cor do lado do verde lima ou uma cor do lado do roxo, tá? Então, você pode pegar ou um azul ou um verde ou um laranja. Qual cor vocês querem? Azul, verde ou laranja? Para coordenar com verde lima e roxo. Tem dois azul, tem dois verdes e tem um laranja. Eu não pegaria o laranja, gente, porque a coordenação vai ficar muito colorida. Mas isso é uma opinião minha, né? Mas funcionaria, ó. Mandaram laranja. A numeração do mostarda, 140952. 140952. Então, a escolha de vocês foi laranja, lima, roxo, cinza e areia. O laranja é o 161257. 161257. Essa coordenação funciona, tá, gente? O laranja, o lima, o roxo, o cinza e o areia. Só que o segredo da coordenação não é só a cartela, né? Então, se a gente pegou essas cores, selecionou essas cores, certo? Então, a gente fez lá a cartelinha. O areia, o cinza, o roxo, o lima
e o laranja. A gente sabe que essas cores funcionam entre si. Mas numa estampa, o que vai funcionar é a harmonia entre elas. Então tem que ter uma proporção diferente. Entenderam? Não adianta você fazer uma estampa em que 20% seja laranja, 20% seja lima, 20% seja roxo, 20% seja areia e 20% seja cinza. Aquilo não funciona. O que funciona é escolher uma cor como principal. Então, daqui, dessas cores, das 3 primeiras, você vai escolher uma principal. Então, por exemplo, escolhi o verde lima como cor principal, certo? Já é um tom super forte. Então, os outros tons coloridos, a gente usaria em 10 ou 20% da estampa. O tom de lima, você pode usar em 40%. E os neutros, você usa numa quantidade maior do que os coloridos. Fez sentido? É assim que coordena uma estampa. Então, por exemplo, se você usou 40% de lima, o cinza e o areia você tem que usar em pelo menos 25%. E os coloridos você usa, sei lá, em 10, 15% ou 5%. E aí aquela estampa vai se tornar interessante e coordenada, tá? Fez sentido? Então essa aqui é a nossa cartela de verão. Anotaram a cartelinha que vocês criaram? Eu quero que vocês montem. Depois que vocês saírem da aula, entrem no Connect Pantone, façam uma conta gratuita e aí vai aparecer uma abinha assim de pesquisa. Vocês pesquisem essas cores e adicionem numa paleta. Vocês conseguem montar uma paleta com essas cores que vocês fizeram. Então vocês conseguem pegar lá o lima, adicionar numa paleta. Aí pega lá o roxo, adiciona na paleta. Vocês conseguem montar e ver como que essas cores vão funcionar e conseguem mexer as cores entre elas para ver qual funciona melhor com a outra. Entenderam? Agora vamos para as informações que eu não falei. Essa cartela aqui de verão que a Pantone deu para vocês, eles fazem esse trabalho de lançar as cores de verão, Londres, verão, Paris, certo? Essa daqui é de Londres, tem a versão de Paris também lá no report. Além disso, além dessas cores soltas, né, as cores de verão soltas, as cores de Londres, Paris soltas, eu também libero lá no report 4 sugestões de cartelas que eu montei. Então você vai ter as opções soltas para fazer as cartelas e mais 4 opções já montadas para vocês aplicarem na estampa, tá? De todas as cartelas de Londres, Paris. Quais seriam as proporções das cores mesmo? Seria... Ai, gente, agora me fugiu. Mas eu acho que eu tinha falado 45% de lima, 25% dos neutros, de 15 a 5% dos outros 2 coloridos, tá? Então escolhe elege um colorido para ter em proporção maior. Os 2 neutros você coloca numa proporção abaixo, mas que ainda seja acima dos outros 2 coloridos, para funcionar a coordenação. Aí, vamos lá. Essas cores aqui que eu tô mostrando para vocês, essas cores de verão, no Brasil, quando você está criando estampa, geralmente, se o seu público for Brasil, eles vendem melhor no início do ano. As cores mais fortes, né? Esses tons de vermelho, laranja, esse lima, esse lilás, vendem melhor no início do ano. Agora, nesse meio termo que a gente tá, junho, julho, agosto, é o período da meia estação, que a gente chama. No período da meia estação, geralmente não é uma regra, vende melhor os terrosos, mostarda, verde militar. Não é tendência o verde militar esse ano, tá? Então não tá saindo. O que tá saindo agora nesse meio tempo, se a gente olhar essa cartela, aqui no meu estúdio, o que tá saindo são os verdes e os azuis, tá? Os tons mais fortes, eles deram uma paradinha porque venderam no início do ano. Agora, como a gente tá em meia estação, os azuis e os verdes funcionam mais como neutros. Tô falando isso porque se você atende o público Brasil, é importante que você também saiba quando lançar as coleções. Então, no início do ano, foca nas cores de alta estação, as cores fortes. No meio do ano, foca nos tons mais meia estação, terrosos ou tons mais
coloridos neutros, azuis e verdes, ou terrosos, mostarda e militar. E agora, vou fazer com vocês mais uma vez agora na cartela de inverno, tá? Dessa vez, vou mostrar pra vocês a cartela de inverno de Nova York, tá? Então, vamos abrir a cartela de inverno de Nova York. Vou começar com os neutros. 5 neutros. Tá vendo? Vocês conseguem perceber a diferença desses neutros para os neutros do verão? Os neutros do verão, eles eram mais neutros, no sentido de mais acinzentados. Vocês viram isso? Era gelo, cinza, areia, preto, cinza. Agora, no inverno, já entra os terrosos. Então, agora a gente tem mais um tom de areia indo para um off-white, mais amareladinho, tons de marrom, tons de mostarda, o marinho e o cinza. São essas cores que funcionam na meia estação e no inverno, tá? Geralmente essas cores, só muda um pouco a tonalidade a cada ano, tá? Agora escolham 2 tons neutros para nossa cartela de inverno, gente. 2 tons dessa cartela, qual vocês querem? O areia, o marrom, o cinza, o azul marinho ou o mostarda? Depois eu quero que vocês montem a cartela no Pantone, tá? Quero ver a cartela pronta. Vocês vão marcar, né, pra eu ver. Azul e mostarda. Legal. Então, são 2 neutros, azul e mostarda. Então, a gente já sabe, eles são neutros? São, mas eles têm um lugar aqui no nosso círculo, né? O azul, ele tá aqui, ó. O mostarda, ele tá nesse tom aqui de amarelo alaranjado, mas ele é mais escuro, tá? Então, aqui, ó, azul e mostarda. Eu vou fazer com azul e mostarda porque são cores mais difíceis, tá? O cinza, ele funciona com qualquer coordenação. É uma cor mais fácil de fazer. Então, considerem que o mostarda, ele é um tom mais escuro do amarelo alaranjado e o marinho é esse daqui. É quase que... ele tá entre o roxo e o marinho, tá? Então, ele tá aqui entre o roxo e o azul. Quando vocês olham no círculo cromático, eu tô apontando pra vocês, ó. O mostarda tá aqui e o azul marinho tá aqui. Eles são opostos. Apesar de serem neutros, são cores complementares. Ou seja, vai ser uma estampa de alto contraste, de impacto, certo? Apesar de serem neutros, vai ser uma estampa de impacto. Então, na hora de escolher os coloridos, tomem cuidado para não escolherem muitas coordenações fortes, porque já tem uma coordenação de impacto aqui com os neutros que vocês escolheram, tá? Então, a gente escolheu o marinho e o mostarda. Eu vou dar um número para vocês. O marinho é 19, 38, 12. 19, 38, 12. 39, 18, 12. O mostarda, ele é 18, 09, 35. 18, 09, 35. Pegaram? Mandem aqui no grupo para ajudar os coleguinhas. Anotaram? Quero que vocês façam a cartela de verdade, tá? Obrigada por mandar. Azul, 19, 38, 12. Mostarda, 18, 09, 35. Muito bem. Aí, agora a gente tá com a nossa cartela colorida do inverno de Nova York. Conseguem perceber a diferença das nuances do verão que eu mostrei para vocês para essa de inverno? Aquelas eram muito mais coloridas, eram cores mais coloridas. Aqui são cores mais invernais, são cores mais terrosas. Elas vão mais para o marrom, para um tom de terra, para um tom de preto, para um tom de acinzentado. As outras eram mais cores limpas, a gente diz, né? Cores que tem menos cinza na composição, tá? Agora que a gente escolheu o mostarda e o azul, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar no círculo, de novo, e ver
cores lado a lado. Então, do azul, vocês podem pegar o rosa ou outro tom de azul. Rosa ou azul. Qual cor vocês querem? Rosa ou azul? O rosa aqui, nessa cartela, não tem rosa. Tem o tom de vermelho, que é o segundo ali, que ele é um vermelho rosado, né? Um vermelho meio rosado, então ele funciona como rosa. Porque a gente fala que o rosa nas cores é vermelho, tá? Então a gente fala tons de vermelho, e nesses tons de vermelho a gente inclui o rosa, tá? Porque são cores análogas. Então vocês querem o tom de vermelho, ali aquele tom de melancia, ou o tom de azul do final. O azul clarinho ali, o quente. Qual vocês querem? Escolham, gente, não durmam. Qual vocês querem? Azul ou melancia? Vou escolher, hein? Difícil. Então vamos escolher os dois, porque a gente pode escolher 3, certo? Ó, escolheram melancia, tá? Então melancia. Aí agora a gente tem o mostarda, né? O neutro mostarda. Então agora vocês podem pegar um tom de laranja ou um tom de verde, certo? Então eu vou dar para vocês a opção de escolher 2. Vocês podem pegar 2 tons. Qual vocês querem dentro desses? A gente tem nessa cartela 2 verdes e 2 laranjas. Então vocês vão eliminar só um, tá? Então como tem 4 cores para vocês escolherem, que é a primeira, a quarta, a quinta e a sexta. Vocês têm 6, peraí, 1, 2, 3, 4. A gente tem 4, certo? O primeiro mais terroso, o tom de verde mais fechado, o tom de laranja aberto e o tom de verde mais acinzentado. Eliminem uma. Qual vocês não querem? Considerando que a gente já tem melancia, mostarda, marinho. Tô fazendo um workshop na prática aqui com vocês, gente. Ó, vocês nunca mais vão esquecer como faz cartela de cor. Qual vocês querem? Escolham. Qual vocês não querem? É mais fácil. O verde claro, o verde escuro, o rosa. Tira o laranja. Eu também faria isso, porque a gente já tem cores muito fortes, então eu tiraria o laranja. Então a gente ficou com o primeiro laranja, o acinzentado, que é o 16, 13 e 48. Mandem aí. O primeiro, ele se chama Tomato Cream. Apesar dele ser um laranja, ele tem o nome de tomate. Tomato Cream. 16, 13 e 48. O melancia, 19, 15, 58. 19, 15, 58. O verde escuro, 19, 54, 21. E o verde clarinho, 16, 04, 30. Falei todas as cores? Pegaram? Deixa eu ver. Falem pra eu repetir. Foi? Querem que eu repita? Todas essas cores no final do código tem TCX, tá? O TCX é o código Pantone para as cores de algodão. É o código texto, tá? Então, quando for colocar o código, coloquem os números e no final TCX. O melancia é 19, 15, 58. 19, 15, 58. Scarlet Smile.
Anotaram os outros? O laranja e os verdes? Azul, mostarda, melancia, verde escuro e verde claro. Isso. Azul marinho, mostarda, melancia, verde escuro e verde claro. E falta o laranja. No seu falta o laranja acinzentado. O laranja acinzentado é o tomato cream 16, 13, 48. 16, 13, 48. Então é azul marinho, mostarda, melancia, verde escuro, verde claro e o laranja acinzentado. A gente montou uma bela cartela de outono, né, gente? Cheio de outonais aí, cheio de tons terrosos. Agora, gente, o que eu quero? Eu quero que vocês, depois que anotarem esses tons, depois que acabar a live, coloquem esses tons na Pantone Connect, gratuito. Então vocês vão digitar lá os códigos e montar as duas cartelas que a gente fez junto, a de verão e a de inverno. E aí vocês peguem estampas que vocês já tenham e recolorem. Eu não sei qual que é o verbo, gente. Depois vocês peguem estampas e façam variantes com essas duas cartelas, uma de verão e uma de inverno, pra ver como vai ficar, tá? São 6 cores, 2 neutros. Não, então a gente fez uma a mais, mas não tem problema. A de verão são 5, né? A gente pegou 2 neutros e 3 coloridos. Agora, nessa última, a gente pegou 2 neutros e 4 coloridos. Não tem problema. Só vai ser um pouco mais difícil de colorir. Ó, no Brasil, geralmente, essa cartela de inverno, né? Essa cartela de inverno, outono e inverno, elas são procuradas a partir do meio do ano. Agora, em junho, eu não tô tendo tanta procura ainda de cartela outonal. Ainda tá em verão, mas é um verão já indo para uma meia estação, tá? Acredito que a partir do mês que vem, para agosto, aí já vai estar em outono e inverno pro ano que vem, tá? Mas, assim, não é toda empresa que tá seguindo o calendário de estação, a grande parte não segue. Isso é mais para empresas grandes que seguem, sim, briefing de pelo menos um ano. Então, o pessoal tá trabalhando agora verão pro próximo ano e meia estação. Aí, daqui a pouco, vão estar trabalhando outono e inverno do ano que vem, entenderam? Deixa eu mostrar pra vocês. Lá no report, eu falei pra vocês que tem todas as cores separadas, né? Então, eu mostro pra vocês as cores de Londres, as cores de Nova York, as cores coloridas, as cores neutras. E aí, a cada cartela colorida e neutra, eu dou sugestão de 4 cartelas. Então, eu peguei aqui pra vocês essas duas cartelas que eu montei das cores de primavera-verão 2024-2025 do desfile de Londres, pra vocês verem como que eu faço. Essa primeira cartela, vocês estão vendo que tem tons coloridos e tons neutros. Então, aqui, o neutro dessa cartela é o marrom. E o primeiro tom ali, que é um tomzinho mais amarronzado, areia, mais ocre, assim, né? E aí, eu coordenei o marrom com o laranja. Porque o laranja é um tom de marrom mais claro. Entenderam? O laranja, ele é análogo do amarelo. Então, eu peguei o mostarda. O mostarda, que é um amarelo, ele é análogo do verde. Então, aqui tem coordenações análogas com neutros. Entenderam? Na quarta cartela ali, a gente tem o primeiro tom de areia e o tom de marrom, que são neutros. Aí, eu peguei tons fortes. Então, eu peguei o vermelho, que é análogo do azul, que é análogo do verde. Então, funciona, apesar de ser cores fortes. Então, tem o vermelho, o azul e o verde, que são análogos no fio cromático, lado a lado. E os 2 tons de neutros. Entenderam? Então, lá no report, tá tudo bem explicadinho. É bem legal para vocês usarem, porque já tá as cores ali, todas as cores ali. É só montar as cartelas ou usar as cartelas prontas e colorir as estampas conforme a estação. Então, agora tá vendendo ainda verão, meia estação, e logo mais vai estar vendendo inverno, outono e inverno. Então, aí você vai transicionar para as cores de outono e inverno, que são mais terrosas, tá? Anotei mais uma informação para passar para vocês. Quando vocês quiserem criar cartelas de cores, né, além dessas informações aqui mais técnicas, que é legal vocês testarem, peguem todas as cores que a gente tem
de apostas da Pantone e montem várias cartelas, porque quanto mais você montar, mais você vai entender, essa cor é mais amarelada, essa cor é mais acinzentada, essa cor é mais terrosa, porque aí você entende como elas funcionam. Tem ferramentas que também dá para você criar cartelas. Então tem o Procreate, que você consegue criar cartela em cima de imagem, então você pegou, sei lá, tirou uma foto muito bonita do seu jardim e gostou das cores. Você sobe a imagem lá no Procreate, ele te dá a cartela de cores, das cores daquela imagem. Ou você consegue usar técnicas de coloração lá dentro. Lá dentro do Procreate tem análogo, complementar, mas tem também as coordenações mais avançadas que eu ensino também na aula do guia, tá? No workshop que tem lá no guia, é tudo sobre cores no Procreate. Eu dou várias técnicas de coloração no Procreate que é bem legal, assistam. Também tem o Adobe Color, que também tem coordenação de cor por imagem e técnicas de coordenação de cor. Então você escolhe uma cor, ele te dá a coordenação, sabe? Então fica bem mais simples de usar. Mas é mais legal quando vocês fazem a cartela de vocês, porque não é previsível, né? É mais previsível usando ferramentas prontas, tipo Adobe Color. O Procreate eu indico, porque você vai estar fazendo de qualquer forma, né? Vai ser uma imagem sua, ou vai ser uma cor que você escolheu para criar as outras cores, tá? Então são cores contrastantes, análogas e neutras, em proporções distintas. Sim, essas cartelas que eu fiz para vocês, eu já fui pensando exatamente nisso. Eu quero fazer cartelas chamativas, contrastantes, que vão ser diferentes, que eu sei que os alunos não vão fazer, porque eu sei que o aluno nenhum ia coordenar lima com vermelho e azul. Esses tons aqui fortes eu sei que não iam fazer. Então eu falei, vou coordenar cores que funcionam, que eles sabem, eles acham que não funcionam, para eles entenderem que chama atenção e que funciona assim numa estampa, porque essas coordenações são diferentes, são difíceis de ser vistas, então elas funcionam, chamam atenção e chamam atenção do trabalho de vocês, tá? Por último, antes da gente finalizar, eu vou mostrar para vocês algumas estampas de alunos do guia que tem coordenações bem legais, porque aí a gente consegue entender como elas funcionam. Ó, essa estampa aqui é que não tá dando para ver o nome. Não vou falar nomes porque vai que eu falo o nome errado. Mas eu peguei essas estampas no meu post colaborativo de estampas dos alunos do guia no meu Instagram. Então vocês conseguem ver mais lá, tá? Eu peguei essa para mostrar para vocês que essa estampa, ela tem tons de verde, então é monocromático, né? Então tons de verde com tons de azul. O verde e o azul são tons análogos, certo? E por isso que funciona. Também tem um tom terrosinho ali, né, que é um laranjado, amarronzado, que funciona como neutro, tá? Por isso que essa estampa funciona. Então ela tem um neutro com tons de verde e azul. É uma estampa análoga com um neutro. Deixa eu mostrar outras, rapidinho para vocês entenderem. Peguei essa aqui do meu aluno do Gu, que tava aqui no início, não sei se ele ainda tá, que é um bicolor P&B, né, mas ele não é P&B. Na estamparia não se usa branco, se usa off ou gelo, ou areia, ou acinzentado, não se usa branco, tá? Então é um tom de gelo com preto, que tá funcionando bem, né? Agora bicolor e tricolor tá funcionando bem também. Então dá pra vocês fazerem coordenações bicolores e tricolores com aquelas cores também, da Pantone. E aliás, esse gelo tava naquela cartela que a gente viu de neutros do verão, se vocês lembram. Tem essa daqui, ó, linda, da Lígia, de azul e amarelo. Tá vendo por que destaca? Porque é uma coordenação complementar, azul e amarelo. E tem um azul mais claro ali dentro da oncinha, tá vendo? Então tem um monocromático de azul, mas são cores complementares, então chama muita atenção. E é uma coordenação bem diferente para uma estampa de animal print, né? Entenderam, gente? Vocês têm dúvida dessas coordenações que eu ensinei? Tem mais essa daqui. Essa aqui eu peguei, que é da Desi. Não sei se a Desi tá aí. Ela atende o público infantil. Então eu peguei essa da Desi para mostrar para vocês que o público dela não é um público infantil colorido, por exemplo, que eu tava contando para vocês lá no início.
O público dela é um infantil vintage. É um tom mais terroso, é uma estampa mais delicada, mais feminina, é uma estampa mais para um público de uma criança menor, que geralmente é a mãe que escolhe, entenderam? Por isso que é importante você definir o seu público também. Porque, tem do infantil, mas o infantil tem várias camadas, vários públicos diferentes, certo? Então você tem que entender para qual é o público infantil que você está criando, para escolher as cores também. Então ela trabalha ali com o marrom, que é um tom que está muito em alta nesse ano, mas ela coordena ali as cores coloridas mais acinzentadas, não são os tons mais fortes como as cartelas que eu mostrei para vocês. Ainda assim, as cores têm destaque. Por quê? Porque ela usa vermelho e verde, como se fosse um rosa e um verde. É uma cor contrastante, é uma combinação oposta do ciclo cromático. Por isso que a estampa chama muita atenção. Linda, né, gente? Muito linda, né? E aí, tudo ok? Ai, gente, queria tirar... Peraí. Acho que agora eu consegui. Foi. Dúvidas? A hora da dúvida chegou. A Desi arrasa, adoro o trabalho dela. Ela arrasa demais. Dúvidas, hora de mandar as dúvidas. Antes de tudo, quero convidar quem ainda não está no Guia do Design de Estampas para fazer parte, para assistir as aulas complementares da parte de coloração. Claro que tem aulas diversas de outros temas de estamparia, vocês não vão se arrepender, são muitas e muitas aulas. Mas, para você complementar esse conteúdo de cores, que é muito completo, né, e muito complexo, eu gostaria que vocês assistissem aquelas aulas que eu citei aqui para vocês. Essa aula vai ficar gravada, eu vou subir lá no guia, não vai ficar aqui no Instagram. Não tem como você reassistir com o mapa mental. Vou subir o mapa mental da aula também para você usar como material complementar. E aí, assistam as outras aulas, façam as cartelas que a gente fez ao vivo, mas façam na prática, no computador, apliquem em estampas que vocês já têm. Postem no story e me marquem, que eu quero compartilhar e ver como que vocês usaram, né, o que vocês aprenderam aqui, tá? Quem não está no guia, tem alguém que não sabe o que é o guia, que eu explico. Mas quem não está no guia, pensando em como fazer vocês assistirem essas aulas, né, continuarem comigo, fazer parte ali da minha comunidade de alunos, eu criei um cupom de desconto para vocês, só hoje, só para quem tá aqui na live. Cupom Guia de Cores. Alguém manda para mim? Vocês estão me ajudando hoje. Guia de Cores. E aí quem se inscrever no guia até meia-noite de hoje, com esse cupom, depois de meia-noite não vale, eu vou já contar para vocês, tá? Vocês vão ganhar 15% off na assinatura anual, mais o report de cores que eu comentei com vocês. Então, além dessas informações que eu passei aqui, vocês vão ter um report completo para fazer mais cartelas, tá? Tanto de verão quanto de inverno, para treinarem mais, para aplicarem mais. Então, o report não é incluso no guia, mas quem se inscrever hoje com o cupom ganha os 15% e ganha de presente o report. Entenderam? Então, você se inscreve e aí eu envio para vocês o report amanhã para todo mundo que se inscrever hoje, tá? Mas não é incluso no guia. O guia, mandaram pra mim aqui, gente? Mandei aí pra mim o cupom, por favor. Guia de cores é o cupom do guia de hoje. Só até meia-noite, valendo hoje, ganha 15% mais o report de cores. Funciona assim o guia. Ai, gente, deixa eu tomar uma água que eu tô ficando com a garganta seca. O guia do Design de Estampas é a minha plataforma de assinatura anual. Então, você assina por um ano, né? E aí, nessa assinatura, você vai ter acesso a mais de 130 aulas já salvas lá no conteúdo. Tem material complementar, tem e-books, tem os mapas mentais das aulas, tem exercícios. É tudo muito completo. É uma plataforma dividida por 3 módulos. Então, tem o módulo de design de estampas, tem o módulo de empreendedorismo para design de estampas, e o módulo de marketing digital para estampas. Então, eu sempre dou aulas diversas dentro do universo de estamparia para ensinar você, designer,
a ser um profissional completo como design de estampas empreendedor. Então você vai aprender a parte de criação, vai aprender a criar estampas, vai aprender a finalizar um arquivo, vai aprender a parte técnica, a parte que a gente não aprende em cursos, vai aprender coloração, vai ter aulas com outros profissionais. Eu trago profissionais para complementar, então tem aula de estilo, tem aula de 3D, tem aula de inteligência artificial, tem como fazer estampa na inteligência artificial, como fazer mockup na inteligência artificial. Então tem todas essas aulas lá, mas você também vai ter as aulas de empreendedorismo. Então eu ensino para vocês como criar o estúdio, como vender estampa, como organizar o seu trabalho, organizar as suas estampas, como que faz um catálogo de estampa, como que apresenta para o cliente, como que atende um cliente, como que você se divulga nas redes sociais, como que faz o cliente chegar para você, tudo isso tem lá. E aí, toda semana eu dou aula nova, tá? Então essa aula que eu tô dando hoje, sobe lá no guia para vocês reassistirem. E aí, toda semana ou todo mês, eu subo aulas novas para vocês se atualizarem do mercado real, né? Então, como eu tô trabalhando no mercado, eu tô trazendo informação real interna. Como eu comentei com vocês lá durante a aula, né? Durante a aula, eu comentei com vocês, agora tá vendendo isso, agora os clientes estão procurando aquilo, isso não tá funcionando agora, porque eu tô realmente atendendo clientes, então eu tô trazendo as informações reais no mercado para vocês terem resultados, tá? Todo mês eu dou uma mentoria para todo mundo da turma participar ao vivo comigo, tirar dúvidas diretamente comigo. É uma mentoria em grupo e a gente tira dúvidas, eu tiro as dúvidas dos alunos, faço dinâmica com os alunos. É muito, muito, muito completo. Sou eu que respondo os comentários da plataforma e sou eu que atendo vocês na mentoria também. Tem um grupo da turma, assim, é uma comunidade incrível. Eu amo todos os meus alunos, eles são muito engajados, eles se ajudam muito. Realmente, não é uma competição de concorrência. São pessoas que estão ali querendo crescer e ajudando a área, tá? Então é esse incentivo que eu quero para vocês também, tá? Obrigada Edilange por compartilhar o cupom. Obrigada, Liana. Dúvidas? Alguém tem dúvida do guia, da aula? Perguntem. Então, para vocês se inscreverem hoje, ganhando o cupom, ganhando o report de cores completo e com 15% de desconto do guia, usem o cupom Guia de Cores. É só assim que sair, entrar no link da minha bio, clicar no Guia do Design de Estampas, aí você clica lá em se inscrever e adiciona cupom Guia de Cores até meia-noite. Depois de meia-noite não funciona mais, vocês não vão receber os 15% e o report. Eu não estou dando mais desconto, tá? Porque as pessoas falam, Mila, tem desconto ativo? Gente, eu não tô dando mais desconto, por quê? Gente, eu estou dando mais de 130 aulas pra vocês. E assim, eu tô toda semana aqui dando aula nova pra vocês, trazendo conteúdo novo. É muito trabalho. Eu não sei se vocês percebem, mas eu trabalho muito pra entregar o melhor pra vocês. Se eu dei isso hoje pra vocês, é porque eu me preparei muito tempo antes pra estar aqui, né? Então, é uma plataforma de valor acessível, justamente para quem não pode estar na mentoria, mas eu não vou dar mais cupom de descontos. Então, aproveitem o cupom de hoje para participar, porque eu quero que vocês assistam as aulas do guia, as aulas de cor e todas as outras aulas e participem da mentoria comigo, tá bom? Obrigada, Liana. Obrigada, Edilange. A Liana mandou, o guia vale muito a pena. Edilange, vale mesmo muito a pena. Obrigada. Vou tirar print do depoimento de vocês. Espera aí. Muito bom. Obrigada, Libela Arquitetura da Alma. Gostaram da aula de hoje, gente? Alguma dúvida? Qual é o feedback de vocês? Me mandem um feedback de hoje pra gente encerrar. Cris, Libela. Tem alguma dúvida do guia, gente? Quem falou que não sabia? Eu fiz um mapa mental da aula de hoje, tá? E aí eu vou liberar para vocês junto com a gravação lá no guia para vocês terem como material complementar acompanhar, tá? A aula. Obrigada, que bom que vocês gostaram. Obrigada, gente. Eu espero vocês semana que vem, na próxima aula. Eu vou fazer uma reformulação ali no nosso cronograma que eu divulguei pra vocês, porque eu tinha marcado uma aula no Dia dos Namorados, quarta-feira.
E eu acho que ninguém vai querer participar às 6 horas no Dia dos Namorados, né? Então eu vou reformular a próxima aula pra semana que vem, tá? E aí eu mando tudo certinho pra vocês lá no clube, tá? Zero dúvidas, você explica muito bem. Obrigada, obrigada. Gostei muito. Vou dar uma olhada no link sobre o guia. Bora! Ó, Libela Arquitetura e Cris, vocês já fazem parte da comunidade, tá? Quero vocês na turma, vocês não vão se arrepender. Não vão. Obrigada, Liana. Obrigada, Paty. Obrigada, gente. Que bom que vocês ficaram até o final. Façam o exercício da cartela. Se vocês fizerem o exercício da cartela, tirem um print ali, postem nos stories e me marquem. Eu quero ver vocês fazendo o exercício, tá? E me contem depois se conseguiram fazer. E também, o que eu ia falar? Se tiverem dúvidas sobre o guia, não consegui colocar o cupom, ou dúvidas em relação à plataforma, pode me mandar aí na DM. Talvez eu não veja hoje, né? Porque já é 8 horas da noite. Mas eu respondo, tá? Eu respondo vocês, ou a Paty, minha assistente, responde vocês, tá bom? Um beijo, gente. Boa noite.